Boa tarde, estimados da comunidade. Vamos que vamos, rapaz. Vamos lá para mais uma tarde de quinta-feira. Hoje hoje mesmo, hoje dia 8, né? Hoje dia 8 de abril. Aqui já está começando a primavera, estamos no hemisfério norte. E aqui já está começando a primavera, né? Já está começando a esquentar. Então vamos que vamos com esse calor, começando o calorzinho, o calorão. Um calor para cada um, então vamos lá. Começar falando sobre espiritualidade com vocês, continuando aquele assunto sobre o ego, né? Sobre o ego, um assunto muito importante. Então vamos lá. Vamos lá, segunda parte, vamos lá, vamos lá, sobre o ego. Deixa eu seguir um pouco aqui o meu roteirinho aqui para vocês. Aí, a força motivadora oculta é sempre a mesma. A incessante necessidade de aparecer. A força motivadora oculta é sempre a mesma. A incessante necessidade de aparecer, ser especial, estar no controle, ter poder, ganhar atenção. O ego sempre quer alguma coisa das pessoas ou das situações. No caso dele, há sempre um plano oculto. Ele usa as pessoas e situações para conseguir o que deseja, e mesmo quando é bem sucedido, não fica satisfeito por muito tempo. Aí isso você já sabe, né? Isso que eu estou falando é tudo verdade mesmo. Aí, a emoção subjacente que governa todas as atividades do ego é o medo. O medo é não ser ninguém. É o medo de não ser ninguém, da não existência da morte, Por que o medo? Porque o ego surge pela identificação com a forma. Porque o ego surge pela identificação com a forma. E na verdade ele sabe que nenhuma forma é permanente, que todas elas são transitórias. A necessidade do ego de se sentir superior, no momento em que nos tornarmos conscientes do nosso ego, o reconhecimento do falso já é o surgimento do real. Se uma pessoa sem mais, se uma pessoa tem mais, sabe mais, o ego se sente ameaçado porque o sentimento de menos diminui sua percepção imaginada do eu em relação a ela, mas do eu em relação a ela, em relação à pessoa, né? O ego procura criticar, reduzir, menosprezar o valor das capacidades, dos bens ou conhecimentos desse indivíduo. Ou pode mudar de estratégia e, em vez de competir, vai se valorizar por meio da associação com essa pessoa, caso ela seja considerada importante aos olhos dos outros. O mal de ser famoso é que a verdadeira identidade do indivíduo torna-se totalmente obscurecida por uma imagem mental coletiva. A necessidade do ego de se sentir superior. Algumas celebridades se identificam com a imagem que as pessoas e a mídia criaram delas e começam a considerar superiores aos mortais. O resultado disso é que elas se tornam cada vez mais alienadas de si mesmas e dos outros, mais infelizes e mais dependentes da continuidade da sua popularidade, mais dependentes, né? É por esse motivo que um indivíduo famoso tem dificuldade para estabelecer um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Uma relação autêntica é aquela que não é dominada pelo ego, que está sempre voltada para a construção de sua imagem e para a busca do eu, e para a busca do eu.
por enquanto é esse textozinho rápido, né, de hoje sobre o ego. Aí amanhã, depois no próximo vídeo eu vou gravar a terceira parte dele, vou dividir ele em várias partes para não ficar muito cansativo. Mas é um texto muito importante sobre o ego, um curso que eu estou pegando, um curso sobre a consciência, né, sobre a expansão da consciência, que fala sobre darmos, como eu disse, sobre darmos voz à consciência e não darmos voz sobre o ego, né, sobre o ego, sobre a mente. Então vocês, para poder entenderem isso, tem que ver, tem que olharem meus vídeos anteriores, que é tipo uma aula que eu estou dando para vocês. Estou dando uma aula aqui para vocês pelo YouTube, uma aula sobre o ego. Eu vou dar várias aulas para vocês. Estou passando para frente aquilo que eu estou aprendendo, né? Eu não estou guardando, né? Que não é aprender e guardar, é aprender e passar para frente aquilo que você está aprendendo. Estou fazendo assim. Pois é, gente, voltando para o assunto de Floripa, né? Esse vídeo hoje vai ficar um vídeo pequeno e rápido, né? Pelo menos isso, né? Vamos voltar aos vídeos menores. E aí, falando sobre Floripa, é o seguinte, né? É outro lugar bacana vocês irem, que fica ali pro lado da UFSC, é o Centro Social da Cerveja, que fica ali no bairro Carvoeira, bem no meio da UFSC mesmo. A UFSC fica no bairro Carvoeira, no bairro Pantanal, fica entre pega o pedaço do Córrego Grande também, Santa Mônica, pega vários bairros ali, a UFSC. Aí dentro ali, no meio ali da UFSC, tem esse Centro Social da Cerveja, que é onde muitos estudantes, muitos alunos, muitos professores e aí algumas pessoas também, moradores da cidade, costumam frequentar, né? Eu posso dizer que é um lugar que é para ser frequentado enquanto está tendo aula lá. Depois que se encerra as aulas ali na UFSC, aí o pessoal, aí o movimento diminui mais do que a metade, né, ali. Teve um dia que eu fui lá no Centro Social da Cerveja, eu acho que era um horário de tardezinha, né, quase 6 horas da tarde. Aí quando eu olhei lá, tava ainda não tinha aberto, 6 horas da tarde ainda tava ainda fechado, eu achei estranho. Eu vi que era fora de temporada, né? Que era fora que era inverno, né? Era a temporada já que os estudantes estavam encerrando já. E não tinha muito estudante lá. Aí por isso eu acredito que ainda devia estar fechado. Aí eu nem cheguei a descer, né? Pensei em descer do táxi ainda, mas eu vi que tava fechado, aí nem fui. Aí eu resolvi anotar aqui para vocês sugestões aqui do cardápio de lá. Mas as histórias que eu posso contar de lá é essa, que é um lugar muito frequentado pelos estudantes, né? Local que lota, que o pessoal fica em pé, né? Lota muito o local de lá, o pessoal costuma ir sempre no final da tarde e tal. Também tem a opção de almoço, também lá também tem buffet, né? A opção de buffet, tem a opção de almoço e tem um à la carte. O à la carte eu acredito que é de tardezinha, né? No final da tarde. Para a noite. Aí é um local sossegado, local tranquilo, sossegado. Pelo que eu prestei atenção, local que tem hotéis perto, tem alguns hotéis de estudantes perto, tem várias residências, um local bem bacana, o local onde fica esse restaurante, Centro Social da Cerveja. Um local bem legal mesmo. E aí eu não cheguei a frequentar, mas eu tô indicando, né? Esse daí que eu tentei entrar, eu cheguei quer dizer, eu tentei, né, ir pra lá, mas como eu vi que tava fechado, aí eu acabei indo lá pro Chopp do Goiás, que fica ali no Córrego Grande mesmo. Chopp do Goiás ali, que é bem legal também, que eu ainda não sei, eu acho que ele deve ter fechado já. Acho que eles devem ter fechado. Então deixa eu dar aqui algumas dicas pra vocês. Não, assim, realmente é isso daí mesmo. Olhando aqui no meu roteiro aqui, realmente as opções de sempre, né? De todo coisa. É batata frita, é salgados, o caldinho de feijão, é a cerveja. É a opção de tirar gostos normais, né? Que tem lá. Então vou indicar mais o local mesmo. E vocês podem dar uma chegada lá, podem dar uma experimentada, como é que se diz, podem dar uma olhada lá, que acredito que vocês não vão se arrepender do local não. É um local muito bacana, que é no meio ali da Universidade Federal, né? Aí um local bem arborizado, bem arejado, é o que eu tenho para indicar. É isso. E aí, deixa eu ver, e aí por enquanto é o que eu tenho para comentar mais, é isso mesmo. Aí em Floripa agora tá começando o outono, né? Estamos no outono. Aí vem o outono, estamos já no outono.
Aí é quando diminui o movimento de vários lugares após a Semana Santa. Aí vários lugares começam a fechar, né? Vários lugares começam a fechar, outros começam a mudar de horário, outros começam a mudar o horário para fechando mais cedo. E agora por conta da pandemia, né, ainda vai fechar ainda mais cedo ainda, né? Vai ficar ainda bem menos opções e com um horário bem mais reduzido. E vai começar agora, começa o pessoal a tirar o casaco do guarda-roupa, né? Colocar para lavar, pra voltar a usar o casaco. Aí começa a época do que a temperatura vai caindo, a temperatura vai caindo para de 20 graus para baixo, né? Para menos de 20. Começa a cair a temperatura. E aí a água começa a ficar mais gelada, aí já está no tempo da tainha, né? Já está na época da tainha, começar a sair a tainha, as primeiras tarrafadas de tainha. Também vai começar a disputa entre os bairros, né? Os bairros começam a disputar para ver quem pega mais tainha, né? Para ver quem pega mais tainha, que aí o governo tá liberado essa época para pegar a tainha, pesca da tainha, começa primeiro pelos pescadores artesanais, né? O pessoal que tá de canoa, o pessoal que vai pegar mesmo, às vezes sem canoa também, às vezes só no braço, ou então o pessoal mesmo de barquinho comum. Agora barco mesmo de arrasto, como chama, que é aquele barco a motor, só pode depois, só pode, se eu não me engano, lá pro mês de maio, é que eles podem começar a pegar, lá pro mês, metade do mês de maio, que eles começam a fazer o arrasto mesmo das tainhas. Aí é a época delas, aí começa a época delas agora, e aí o Festival da Tainha geralmente, tanto no mercado público como em alguns restaurantes da ilha, né, lá pro final de maio, junho, é a época que tem o Festival da Tainha. Vários pratos feitos à base de tainha. Depois eu vou dar algumas dicas, trazer aqui para você algumas dicas de alguns pratos feitos à base de tainha. Como eu falei aqui já sobre a tainha, né? Eu não gostei da ova da tainha. Mas a tainha frita, a tainha feita na brasa, ela fica muito boa. Tanto ela frita como na brasa fica muito boa. Então é isso, minha gente. Por enquanto eu tô levando minha vida mesmo normalmente, né? Me mantendo em casa, não tenho saído muito esses dias. Tenho sair um pouco a semana passada, né? Para resolver algumas coisinhas, mas já voltei, tentei gravar um cenário novo, não deu certo ainda, mas vai dar. Tenho fé que vai dar. Então é isso, e só pegando mesmo aulas, né? Escutando livros, né? Escutando audiolivro, depois eu vou indicar aqui para vocês os livros que estou ouvindo, livros e palestras e anotando, fazendo anotações aqui para passar para vocês. Então é isso. Então por enquanto é isso. Então boas energias para vocês, boas vibrações. Façam sempre o evangelho no lar, sempre o evangelho no lar, né? Não deixem de fazer, mantenham bons pensamentos, não deem voz ao ego, jamais. Mantenham sempre de olho, né, ouvindo o que a sua consciência tem para dizer. E aí mantenham sempre em casa também, só saiam de casa para resolver o necessário. Não esqueçam de colocar a máscara, né? O distanciamento social também é muito importante. E não vou discutir aqui história de igrejas e se abre ou não, que eu não tenho nada a ver com isso. Prefiro não discutir, o vídeo está um pouquinho escuro. Então é isso. Então para vocês, né? Beijos de luz, e boas vibrações, boas energias, com mais uma vez. E continue assistindo o canal do Saulo Caldeirão, né? Continue estudando sobre viagem astral, que é muito importante. As minhas últimas têm sido muito boas, minhas últimas viagens astrais têm sido muito boas. Tenho rememorado bastante o que tem acontecido nas minhas viagens, né? Nos meus sonhos lúcidos. E aí tem sido muito bom. Então é isso. Então, abraços para vocês e até o próximo vídeo, rapaz.